O apóstolo Paulo, ele disse: eu sou devedor a sábios e a ignorantes. Ignorantes não é falso profeta. Não. Ignorante é aquele que faz errado pensando que está certo. Então a gente também tem que saber dividir isso. Leia aí Romanos 1,14. O apóstolo Paulo disse isso. Ele disse que ele era devedor tanto a um como a outro, sábios e ignorantes. Ignorantes é o contrário de sabedoria. Porque quem tem a sabedoria vai buscar a verdade, mas o ignorante não. Então a gente também tem que saber discernir essas coisas. Ele disse que era devedor aos dois. Aí lê lá a mensagem. Mas hoje nós vamos estar falando hoje do vinho. O vinho na cerimônia religiosa. Porque surge ignorantes no nosso meio. Pessoas que pensam que está fazendo certo, mas não tem aquele conhecimento. E muitas vezes não tem a humildade também de buscar a sabedoria, o conhecimento, para fazer as coisas de Deus certas. Então, que esse vídeo seja para nossa edificação. Porque a vida espiritual é assim. Se você achar que você sabe tudo, para Deus você já não serve mais. Mas a vida espiritual a gente vai aprendendo a cada dia. Porque nem de Deus a gente sabia alguma coisa. Mas quando Ele nos chamou e nos disse: aprendam de mim, que sou manso, sou humilde. Aí nós começamos a aprender dele. Porque isso também é um milagre. O chamar de Deus é um milagre. Porque senão nós estaríamos lá numa igreja da Santa Inquisição, sendo escravo, sendo ignorantes. O apóstolo Paulo, no caminho de Damasco, o que ele era? Ele era um ignorante. Ele pensava que estava fazendo a obra de Deus, matando o povo de Deus. Você vê como que é as coisas? Um ignorante no caminho de Damasco que teve um encontro com o Senhor Yehoshua. O Senhor Yehoshua, o que diz para ele em Atos 26:14? A palavra fala que ele ouviu uma voz em línguas hebraicas. Atos 26:14. Eu sou Yehoshua, a quem tu persegues. Estão ouvindo? O ignorante persegue o Senhor Yehoshua, pensando que está fazendo a obra de Deus. Leia lá, Atos 26:14. E ouviu uma voz em línguas hebraicas. Eu sou Yehoshua, a quem tu persegues. Estão ouvindo? Então, o ignorante, a função dele é perseguir Deus e perseguir a sua obra na terra. Então, nós vamos estar falando hoje sobre um assunto muito importante, porque as igrejas da Santa Inquisição já não ensinam isso. Eles querem fogo estranho, essas coisas estranhas, mas menos o conhecimento. Porque o conhecimento destrói a mentira. Isso eles não querem. Eles odeiam isso. Eles odeiam isso. Porque a mentira dá o salário deles, dá o dinheiro para eles viver uma vida luxuosa,
na regalia do mundo. Estão ouvindo? Mas a verdade, não. A verdade liberta. A verdade cura. A verdade soluciona os nossos problemas. Porque ela nos liberta da mentira. Não é assim que está escrito? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você está disposto? Está disposto a deixar a mentira? Essa é a palavra de Deus. No mundo sujo, o problema é a verdade. Porque quando a verdade chega, ela destrói a mentira. Primeira vez que aparece o vinho na Bíblia, vocês sabem? Vai aí no seu Google, ó. Primeira vez que aparece o vinho na Bíblia, você vai ver lá. Gênesis 9 e 8. E já apareceu com álcool. A primeira vinha que Noé plantou na terra, depois do dilúvio. Ele desceu do dilúvio, chegou na terra, ele plantou ali uma vinha. Ele ficou muito feliz com essa vinha, porque essa vinha produziu muito. E ele pegou aquelas uvas, a primeira coisa que Noé fez? Fez vinho. Fez vinho. Nós vamos estar lendo para tirar a máscara da ignorância. Você não é falso profeta, mas você é ignorante diante da palavra de Deus. O apóstolo Paulo não era um falso profeta, mas era ignorante. Quando ele pensava que estava fazendo a obra de Deus, ia matar o povo de Deus. O Senhor Yahushua aparece a ele e disse: é a mim que você persegue. Então, na sua ignorância, você tem perseguido a Deus. Você tem perseguido a obra de Deus. Estão ouvindo? Então nós vamos estar lendo aqui que o primeiro vinho que Noé fez, ele bebeu e se embriagou. Ele ficou bêbado e tirou a roupa no meio dos parentes dele ali. Nora, filho, netos. Estão ouvindo? Então nós vamos estar lendo para você conhecer a palavra de Deus. Que vinho, quando aparece na Bíblia, é vinho com álcool. E vinho não é suco de uva. Embora o suco de uva também é feito da uva. Mas ali já é acrescentado açúcar. Estão ouvindo? O vinho puro não existe açúcar. Mas ele tem o álcool. Porque quando ele fermenta, ele gera o álcool. Então nós vamos estar lendo aqui. Abra a sua Bíblia em Gênesis 9, versículo 20. Vamos ler dois versículos. Aqui é a primeira vez que aparece na Bíblia o vinho. Estão ouvindo? Depois, mais à frente, vai aparecer o vinho, quando Abraão vai salvar Ló daqueles reis inimigos. Aquele rei bendito do céu veio, Abraão trouxe pão e vinho. E Abraão separa para aquele rei o dízimo. Estão ouvindo? E os ignorantes, né? Porque eu costumei falar endemoniado, eu já ia falar, mas é ignorantes. Os ignorantes falam, mas não é da tribo de Levi. Você entendeu? Que antes da tribo de Levi já separava dízimo. O primeiro que cobrou dízimo foi esse sacerdote, Melquisedeque, representante do Criador na terra. Estão ouvindo? Então, mas também é outro estudo. A gente fala em outro estudo para frente. Mas o assunto hoje é o vinho. O vinho nas festas. O vinho na função religiosa. Não é suco de uva.
Quem usa suco de uva são os ignorantes, porque a Bíblia não fala em suco de uva. A Bíblia fala vinho. Vamos, Gênesis 9:20. E começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha. Depois do dilúvio, primeiro lavrador Noé plantou uma vinha e bebeu do vinho e embebedou. Será que na sua Bíblia está diferente? Se Noé embebedou, quem hoje na terra é melhor do que Noé? Aponta um para mim, eu desafio vocês. Quem hoje é pelo menos igual a Noé? É difícil. É difícil. Mas Noé embebedou. E agora? E agora? Então a máscara da ignorância começa a ser destruída. Porque Deus ama vocês, ignorantes. Assim como amou o apóstolo Paulo na sua ignorância no caminho de Damasco. Deus não amou o apóstolo Paulo a ponto de falar com ele: eu sou Yehoshua, a quem tu persegue. Estão ouvindo? Ouviu uma voz em línguas hebraicas. E bebeu do vinho e embebedou-se. Descobriu-se. E descobriu-se no meio da sua tenda. Ficou peladão lá. E aí? Quem hoje pode levantar e acusar Noé? Amigo de Deus? 120 anos fazendo uma arca? Fazer a arca aqui não é nada. Mas e a zombaria? E os ímpios zombando? E os ímpios xingando? Olha o que esse homem passou. Olha o que esse homem passou. Mas aqui fala que ele embebedou. Confirma aí na sua Bíblia. 9:21 de Gênesis. Depois aquela passagem. Aquele casamento em Canaã da Galileia. Você vê que as festas tinha vinho. O casamento tinha vinho. O almoço na casa do irmão tem vinho. É vinho com álcool. É bíblico. Existe. Mas os ignorantes não pensam desta maneira. Que este vídeo seja para a libertação de muitas pessoas. João 2:10. Acabou o vinho no casamento? E ali estava a mãe do Senhor Yehoshua. Ela pediu vinho para ele. Porque ela sabia que ele tinha condição. Ela sabia. Senhor Yehoshua, acabou o vinho. Que tenho eu contigo, mulher. Mas aí ele falou como que? Como Deus. Não como filho dela. Mas ela falou, faça tudo que ele mandar. Ele é a ordem aqui. Aí ele começou ali, esse foi o primeiro milagre dele na terra. Nós vamos estar lendo ali. Diz que foi um vinho tão bom. Um vinho tão bom. Que as pessoas... Chegou no dono da festa e falou assim, mas o que aconteceu? As pessoas colocam o vinho bom primeiro e as pessoas bebem e ficam embriagadas. E depois manda o vinho ruim. Depois que está embriagado, já nem vê mais o vinho ruim. Mas você fez ao contrário. Você pôs o ruim no começo e o bom agora no fim. Olha só. Então, quer dizer que nas festas eles bebiam. Mas o santarrão, os ignorantes de hoje não pode.
Não pode beber um vinho. Não pode comemorar num almoço na casa do irmão, da irmã. Numa lua nova não pode beber um vinho. Vamos lá então para João 1,10, o vídeo não ficar muito grande. Olha só como que as coisas estão sendo esclarecedora nos últimos dias. Deus está sendo bom conosco e Deus tem mostrado a sua palavra. Ó. João 2 e versículo 10. Ó. E disse-lhe todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Dá para entender ou não? João 2,10, leia aí, o vídeo não ficar muito grande e você entender a palavra de Deus. E depois, esse versículo eu não vou ler também, para o vídeo não ficar muito grande. Efésios 2:18, quando o apóstolo Paulo fala para aquela comunidade: não embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Porque se você tiver com o Espírito, você não vai ser mais ignorante. É isso que ele quis dizer. Enchei-vos do Espírito é mandamento. E não embriagar com vinho. Estão ouvindo? Mas beber pode. Noé se embriagou. Quem aqui vai condenar Noé? Eu creio que ele trabalhou 120 anos. Aquele dia foi as férias dele, que vamos supor, um dia de descanso que ele tirou. Bebeu um vinho e se embriagou. Entendeu? Então o vinho tem álcool. Agora existe o vinho kasher, que você compra dos judeus, R$100, R$200, R$300 o litro. Assim como aquele pão asmo da Santa Ceia também se compra, feito pelos judeus. E também existe irmãos no nosso meio que faz o vinho. É o certo. Ah, mas eu não sei fazer vinho. Você também não sabia do Deus Criador. Até que um dia ele chegou na sua vida e disse: aprenda de mim, que sou manso e sou humilde. Estão ouvindo? Então, existe irmãos no nosso meio, em Rondônia, em São Paulo. Aqui em Minas, eu acredito que tenha também, irmão que faz o vinho. Porque hoje tudo é possível aprender. Você vai na internet, como fazer vinho. A coisa mais difícil que eu pensava que era, e não é tão difícil, o azeite de mamona. Porque eu fui criado no meio de lavouras de mamona, meu pai mexendo com mamona, né? Mas olhando, não é difícil fazer o azeite da mamona. E o azeite da mamona é um milagre ter em casa. Estuda sobre o óleo de rinse, azeite da mamona, é bom ter em casa. E não é difícil de extrair o azeite da mamona. Então tudo a gente aprende hoje através do celular. Você que ama o Criador, você que acha que é errado tudo, então você faça o seu vinho. Você tem condição para isso? Vai na internet, estuda como fazer o vinho, como extrair o vinho da uva, porque tudo é possível. Então fique com essa palavra, fique com esse conhecimento, porque o vinho da Bíblia é um vinho que embriaga. Senão o apóstolo Paulo que não dizia: não embriagueis com o vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Porque eles bebiam e brigavam. Estão ouvindo? Então por isso que o apóstolo Paulo que disse isso. Leia lá, Efésios 5:18. Faça você mesmo, é o estudo. É você e Deus. A caminhada dos últimos dias é você e Deus. Deus está chamando.
aprendam de mim, que sou manso e sou humilde. Peça capacidade para Deus e faça o seu vinho, viu? Para você não chegar com suco de uva na comunidade e pagar mico, passar vergonha. Estão ouvindo? E o ministro tem que ser firme ali, ó. Eu não vou consagrar suco de uva aqui. A Bíblia fala vinho é vinho. Estão ouvindo? O ministro existe, porque na palavra de Deus está escrito. Apontam para o Criador e diz, ele faz dos seus ministros labaredas de fogo. Entendeu? Então, você, ministro, seja autoridade na sua comunidade. Seja uma autoridade de Deus aí, aonde você está. Estão ouvindo? Então, fique com esta palavra, cresça na graça e no conhecimento deste Deus bendito que nos ensina todos os dias no teu santo nome de Israel, Yehoshua HaMashiach. Amém.